Olá, queridos amigos e irmãos. Nesse vídeo hoje aprenderemos como que a gente usa a função Snapshot, que é uma função que a gente pode salvar até 64 cenas diferentes dentro da memória da própria mesa. E após salvarmos, nós poderemos também disponibilizar para o operador de som, para que determinadas situações, com determinadas cenas diferentes, fiquem acessíveis a ele sem que seja preciso liberarmos as configurações da mesa. Essa dica foi dada pelo irmão Evaldo Júnior, né? Ele já utiliza em algumas congregações, inclusive na congregação do Brás, essa opção já para facilitar a vida do operador de som também, para que ele tenha diversas cenas salvas com diversas situações, certo? Então nós estamos aqui conectados no XR16, essa aqui no caso seria minha cena padrão, eu já tenho a estrutura de ganho feito, tenho também um auto mix já configurado, então mesmo todos os canais abertos eu não tenho nenhum tipo de microfonia, certo? Então essa será a nossa cena, no caso, de culto com a igreja normal. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que salvar todas as cenas dentro da mesa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nessa quarta opção, nessa pastinha, depois eu venho em Snapshots, que aqui é o caso, é a memória da mesa, certo? Aqui eu já até salvei uma cena, o padrão, né? São 64 cenas. E a gente vai subir lá na primeira. Certo? Vamos lá. Pronto. Então aqui, ó, na primeira memória, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e segurar. Quando eu clico e seguro, ele já entende que eu quero salvar uma nova cena. Então nessa aqui, eu vou nomeá-la como culto normal. Salvei. Ok, a minha cena já está salva. Depois eu volto e faço as minhas configurações. No caso aqui, eu vou simular como se a igreja estivesse cheia, né? Um dia de uma busca de dons ou de um ensaio regional, e eu preciso de mais ganho e um compressor mais solto, né? Então o que eu posso fazer? Para mim não ter que alterar de canal para canal e mexer na estrutura de ganho, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o meu LR, né? Então vou vir aqui na engrenagem, em Layers, vou editar aqui e vamos tirar aqui, por exemplo, o sem fio 2 e vou disponibilizar aqui o meu LR. Arrastar ele para cá. Pronto, para ficar mais fácil para mim. Vou voltar e ele já está aqui na minha tela principal. Ok, eu já tenho aqui o LR, agora eu vou segurar lá e vou dar 3 dB de ganho, tá certo? Aí eu já tenho 3 dB de ganho em todos os microfones. Esse seria a minha cena para um culto cheio. Então eu quero soltar mais um pouquinho o compressor da tribuna. Também vou segurar lá, vou vir no compressor e vou aliviar mais um pouquinho aqui. Vou colocar aqui em 27 dB. Não consegui. Vou digitar. Opa! Não foi. Deu errado. Então clicar, digitar o menos 27. Ok. Já aliviei meu compressor. Para mim ganhar tempo, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na pastinha. Vou clicar em Copy. Aí eu vou no próximo, que é da oração, que eu também quero saltar. Mais um pouco o compressor. Clico. Depois eu clico em Paste. Depois novamente eu clico em Paste e ele vai copiar toda a configuração. Então eu já tenho o meu compressor solto na tribuna e na oração. Estou no menos 27 dB. Vou voltar aqui. Meu LR também já está no mais 3, né? Já tenho 3 dB a mais em todos os canais. Ou vocês podem utilizar também os auxiliares, né? Essa é apenas uma sugestão. Então essa é a minha cena de culto cheio, né? O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que salvar também. Novamente eu vou na pastinha, venho aqui em Snapshots e agora eu vou subir lá para mim escolher a memória 2. Vamos lá, pronto. Cliquei, segurei, eu vou botar aqui, ó, culto cheio, né? Os irmãos podem colocar o nome que achar melhor. Então a minha cena já está salva, culto cheio. O que eu vou fazer? Vou apenas voltar.
Pronto, agora que eu já salvei essas duas cenas, eu tenho que editar o meu layout personalizado, né? Então eu venho aqui na engrenagem, depois eu venho em layouts, e aí os irmãos vão escolher o layout que os irmãos utilizam, né? No caso aqui eu uso esse CCB teste, que é para fazer teste. Então nós vamos editar, e aqui eu vou dar um pouquinho de espaço, reduzir, que é para mim colocar os dois botões das cenas aqui, certo? Então, o uso desse botão é muito parecido com o uso daquele botão de multi, né? Só que a gente vai fazer algumas configurações diferentes. Então eu vou clicar aqui no meu botão mais, depois eu venho em General, depois eu venho em Button, certo? E aqui ele já vem vazio, eu já vou colocar ele aqui no meu lado direito, certo? E vou aumentar ele um pouquinho, tá bom? Eu vou clicar uma vez e segurar. Depois eu venho em Settings. E aqui em Label, né, que seria o nome, eu vou colocar culto normal. Depois eu vou clicar no botão OK. A margem eu vou deixar 1, a visibilidade always e o label visible, né? O tema, no caso aqui, seria que cor ele vai ficar como ativado. Eu gosto de utilizar o amarelo, certo? No caso aqui o yellow. Aqui a posição do texto e o tipo de texto, né? Geralmente eu uso também o escalado, que é o scale. E o tamanho eu utilizo o 18, mas os irmãos podem colocar o número que os irmãos acharem melhor. Então assim, eu tenho a opção do clique e do long click, só que o clique eu acho muito acidental, né? Então assim, por exemplo, se o irmão clicou uma vez, já vai chamar a cena lá, né? É uma cena de igreja vazia, e aí já vai dar mais 3 dB, por exemplo, e aí já vai complicar. Então é melhor a gente usar aqui ó, o long click. Então no long click eu vou clicar em Add Action. E depois que eu cliquei em Add Action, né, para adicionar uma ação, o que eu venho fazer? O que eu devo fazer? Em Action Type eu tenho que mudar esse Current Channel, né? Eu vou clicar aqui, depois eu vou clicar em Console. E aí eu vou procurar o Snapshot. Quando eu clico no Snapshot, ele já vai me perguntar qual a cena que eu quero chamar, né? Nesse caso aqui, vai ser o do culto normal, né? Eu vou clicar uma vez. Já cliquei, já selecionei. Agora basta que eu volte. Beleza, eu já tenho aqui a minha cena do culto normal. Agora eu vou fazer a do culto cheio, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso aqui é totalmente personalizável. Os irmãos podem colocar aqui mais embaixo ou em cima, da forma que acharem melhor. Então, para a gente ganhar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, segurar, depois eu venho em Duplicate, eu vou em Colar e Incrementar, Paste and Increment. Pronto. Já essa cena aqui, como que eu vou chamar ela? Aliás, esse botão. Eu vou chamar ela de culto cheio, né? Então eu vou clicar e segurar. Opa, clicar e segurar. Vou em Settings. Em Label eu vou mudar o nome. Deixa eu colocar aqui, culto cheio. Certo. Só que esse botão também ainda está com a ação lá de chamar a cena do culto normal. Eu tenho que mudar a função. Eu vou aqui nesse long click e vou clicar no Load e vou segurar, né? Cliquei e segurei. Eu vou no editar. E aqui eu vou mudar para Load 2 culto cheio. Então vamos voltar aqui. Então depois que eu voltei aqui, ó, ele já até chamou a culto cheio, já ficou amarelinho, ó. Tá aqui o LR mais 3, né? Só não tá muito legal esse alinhamento aqui. Deixa eu alinhar mais um pouquinho. Mas isso aqui é todo personalizável, tá? Os irmãos podem colocar da forma que acharem melhor nessas configurações. A questão do tema, que o botão vai ficar, né? O tipo de texto, o tamanho, mas geralmente eu utilizo desse tamanho aqui. Então eu vou sair aqui do meu layout e agora eu vou chamar ele aqui no Open. Então agora eu vou abrir aqui o meu layout e tá aqui os meus dois botões feitos, né? Só não está muito legal aqui a questão de cores, mas os irmãos podem personalizar da forma que acharem melhor. Mas o botão já está funcionando, ó. Por exemplo, eu vou clicar e segurar no culto normal, que é para chamar a cena do culto normal, ó. Cliquei e segurei, o LR já baixou, e como a gente tinha salvo a cena com todos os faders abertos, ele já abriu tudo, ó. Então se eu clicar e segurar no meu culto cheio,
Ó, já deu 3 dB aqui de ganho, aqui no LR, e já deixou só a tribuna aberta, foi da forma que nós salvamos, né? Então, isso abre um leque muito grande para os irmãos fazerem todo tipo de configuração, né? Já que a gente não quer abrir as configurações para os operadores de som, apenas para os instaladores. Então, para cada comum tem uma situação diferente. Os irmãos podem salvar, como viram lá, até 64 cenas, né? Eu acho que é impossível a gente ter 64 situações de culto na nossa liturgia da congregação. Mas com esses botões aqui, vai facilitar muito. Culto normal, culto cheio. Então você pode salvar uma cena aqui para ensaio local, outra para ensaio regional, né? O volume do órgão mais alto, né? Isso vai da criatividade dos irmãos, mas a opção do botão já é uma boa opção para facilitar lá para o nosso operador de som e o nosso trabalho também, tá bom? Então essa foi a dica de hoje. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando aqui nos campos dos comentários, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.